Vamos lá para Isaías, capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 25. Isaías 65, do 17 até o 25. O tema da mensagem está aparecendo aí para você. É uma pergunta: o mundo está piorando? Será que o mundo está piorando? Por que essa pergunta é tão importante e a análise dela é tão importante? Porque quando se fala de últimos dias, de últimas coisas, os filmes, o conceito popular diz que o mundo vai piorando, até que nós entramos na última e pior fase de todas, que é o que a Bíblia chama de grande tribulação. E então, quando o mundo já não aguenta mais, Jesus volta e salva o seu povo. E, de modo geral, é isso que o conceito popular diz, o que os filmes dizem, né? Quem é mais velho aí lembra da chegada do ano 2000, né? Será que o mundo vai acabar? Depois 2012, tem até um filme, né? 2012, que era com base no calendário maia, dizendo que o mundo ia acabar. Alguns pastores preveram a volta de Jesus para 2018, com base na última geração, que é a geração que veria a volta de Jesus, dizendo que uma geração tinha 70 anos. Se Israel voltou a ser nação em 1948, com mais 70, 2018. Então Jesus vai voltar em 2018. E 2018 passou e Jesus não voltou. E é o conceito popular, de que o mundo vai piorando, até Jesus voltar. Então, eu queria responder essa pergunta hoje: será que o mundo está piorando? Vamos ler Isaías 65, só como introdução do nosso estudo, e depois passemos adiante. Versículo 17 diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, esse texto contradiz exatamente o que o conceito popular de mundo diz, que as coisas vão piorar. Deus diz que as coisas vão melhorar. E aqui nós não estamos falando do estado eterno, no céu, no reino de Deus, na Nova Jerusalém. Nós estamos falando de algo
que há de se desenvolver durante a história da humanidade, porque ele fala de gente que está morrendo ainda. Ele fala de gente amaldiçoada ainda. No céu não haverá ninguém amaldiçoado. No estado eterno não haverá morte. Então o texto trata não depois da volta de Jesus, mas de antes da volta de Jesus. Certa vez um pastor estava ensinando a sua igreja, dizendo que o mundo ficaria cada dia pior, e quando ele estiver muito ruim, Jesus então voltaria para resgatar a sua igreja, levar ela aos céus e terminar de destruir o que ficou de ruim no mundo. E aí, o pastor pregou, o povo ficou assustado, o povo ficou vigilante, mas no final do culto, antes de ir embora, o pastor desafiou a sua igreja a orar para que a violência diminuísse naquele bairro, porque estava acontecendo muitos assaltos, os comerciantes estavam querendo ir embora, porque toda semana um era assaltado. E aí, um jovem ficou meio sem entender, levantou a mão e foi lá falar com o pastor depois do culto. Falou: pastor, não entendo. O senhor disse que o mundo tem que ficar pior para Jesus voltar, e que nós temos que desejar a volta de Jesus. E agora o senhor pede para a gente orar para o mundo melhorar? O mundo tem que piorar ou melhorar? É esse tipo de contradição, irmãos, que não encaixa bem com a missão que a igreja tem no mundo. A igreja foi colocada aqui para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Israel foi gerado num só dia, para ser luz para as nações. Nós estamos aqui para transformar o mundo, para preparar o mundo para a chegada do Rei Jesus. Sabe o que era um apóstolo, um arauto nos tempos antigos? Era aquele homem que pegava a carta do rei e ia de cidade em cidade, dizendo assim: o meu rei mandou uma carta para vocês. E a carta era basicamente assim: vocês se rendam e preparem um sacrifício, uma oferta para a chegada do rei, porque ele está vindo aí com o seu exército. E toda aquela cidade, todo aquele povo que não se curvar a esse rei, ele há de destruir. Quem assistiu o filme 300? É assim que começa o filme, não é? Quando Jesus partiu aos céus, ele nos deixou uma carta, que é o Evangelho, e disse: agora vocês vão como apóstolos, de cidade em cidade, de nação em nação, de reino em reino, de pessoa a pessoa, dizendo: o meu rei está vindo aí, e ele exige adoração total e completa. Quem não adorar há de perecer. E é pelo avanço e pela pregação do Evangelho que esse mundo ele não vai se transformando num lugar pior, mas num lugar melhor. Agora, talvez você esteja chocado com essa declaração e esteja pensando que não ouviu direito. Então, deixa eu repetir para você: o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Obviamente que apenas essa afirmação não vai te convencer de que o mundo está melhorando. Afinal de contas, todos os dias, os jornais anunciam tragédias e mais tragédias. Filmes de grande sucesso exploram o tema do fim do mundo. E nas rodas de conversa ouvimos as pessoas falar do passado com aquele saudosismo, lembrando apenas das coisas boas do passado e esquecendo das coisas ruins do tempo de outrora. Portanto, para mostrar para você como o mundo está melhorando,
e não piorando, eu separei alguns tópicos com alguns números e espero que eles sejam suficientes, pelo menos para colocar um ponto de interrogação em sua mente e fazer você tirar o óculos que te faz enxergar só alguns anos além do seu tempo de vida, para você colocar um óculos que te faça enxergar 2000 anos, pelo menos, de história, começando com Jesus até aqui. Entende, queridos? Nós, quando olhamos para o mundo, nós colocamos um óculos que nos faz enxergar 50, 60, 70 anos. Mas o nosso mundo não tem 70 anos. Desde que Jesus pisou nessa terra, há uma história de mais de 2000 anos, e é ela, pelo menos ela, que você precisa enxergar. Olha só onde nós podemos observar uma melhora gigantesca no mundo, pelo menos de 2000 anos para cá. Vamos falar de expectativa de vida. A expectativa de vida não está mudando porque a coisinha está aqui, ó. Pega aqui. A expectativa no Império Romano, que era o tempo em que Jesus começou a pisar nessa terra, era de 23 anos de idade. Pessoas que passavam dos 23 anos já eram velhos. A expectativa era nascer e viver até 23 anos. Mas vamos dar um salto e falar do Brasil escravocrata. Sabe qual era a expectativa de vida? 40 anos. Com 40 anos o escravo morria. Alguns senhores viviam mais tempo por uma condição de vida melhor. Foi daí que surgiu a ideia de que o homem morre para o mercado de trabalho aos 40 anos. Quem já ouviu essa expressão? O homem morre para o mercado de trabalho aos 40 anos. Por quê? Porque o escravo não passava dos 40 anos. O Brasil atual, as pessoas estão com uma expectativa de vida acima de 77 anos. Vou dar só um exemplo aqui. Seu Yuzi, quantos anos? 7,9, jogando ping-pong, fazendo caminhada, natação, e tem a saúde melhor do que muitos de nós aqui. Eu morei 1 ano assim, quase lado a lado com o seu Yuzi, e vi o que é uma pessoa vigorosa, uma pessoa cheia de saúde, aos 79 anos. Nós lemos um texto que diz que quem morrer aos 100 é porque foi amaldiçoado. Agora, você sabia que já existe uma grande população centenária nos Estados Unidos? E que a expectativa é que em 2100, 26 milhões estarão vivendo com mais de 100 anos? A pergunta é: quando o assunto é expectativa de vida, o mundo piorou ou melhorou? Você ficou meio assim, isso ainda não me convenceu, pastor. Quando o assunto é expectativa de vida, está muito claro que o mundo melhorou. Pelo menos para mim, está claro que o mundo melhorou. Segundo tópico. Vamos falar de guerra e violência, porque afinal de contas, pastor, as pessoas estão vivendo mais. Mas você já viu tanto de gente que morre todos os dias? Você já viu a violência como está assim, insuportável? Queridos, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de uma coisa. É bom eu quero citar aqui um estudioso. Ele é demógrafo e diretor da divisão de população da Organização das Nações Unidas. Ele diz o seguinte: com a melhoria da qualidade de vida, os avanços na tecnologia e na medicina e a redução da mortalidade entre os idosos, o século XXI é testemunha
do aumento do número de pessoas centenárias. Estima-se que há no mundo cerca de 500 mil de pessoas com mais de 100 anos, quase o triplo das existentes no início do século, apesar da população mundial ter aumentado 20%. Embora o prognóstico seja de que a população mundial aumentará 80% até o final desse século, estima-se que o número de pessoas centenárias se multiplicará por 60, chegando a mais de 26 milhões em 2100. Falando de guerra e violência agora. Quando o assunto é guerra e violência, nós podemos observar uma considerável melhora comparando os dias passados com os dias atuais. Apesar do que é mostrado na mídia, as mortes relacionadas com a guerra e a violência estão atualmente menores do que as que já foram registradas no passado. Um homem chamado Steven Pinker, da Universidade de Harvard, ele é o professor-chefe do Departamento de Psicologia. Ele disse o seguinte: a violência tem estado em declínio durante milhares de anos, e hoje podemos estar vivendo na era mais pacífica na existência da nossa espécie. Irmãos, infelizmente a violência e o derramamento de sangue continuam a ter uma dimensão muito grande em nosso mundo, mas nada comparado com aquilo que nós vimos no passado. Nada comparado. Por que que a expectativa de vida no Império Romano era de 23 anos? O mundo estava em guerra, as nações estavam em guerra, por qualquer coisa havia conflitos, era guerra o tempo todo, era nações querendo conquistar as outras nações, querendo conquistar o território, as suas riquezas, era o tempo todo. E o que nós vimos não era alguém entrou e matou alguém, deu um tiro numa pessoa, alguém entrou, foi assaltado e morreu. Não, o que nós vimos era, morreu tantos milhões numa guerra. Guerrinhas pequenas, eu não estou falando de Primeira e Segunda Guerra Mundial, morreu sei quantas mil pessoas num confronto, morreu. Você já viu o tanto de guerra que o Brasil já teve? Quem estuda história aí no ensino médio, é guerra, é tratado, é um monte de coisa, que em cada assunto desse morriam milhares de pessoas. O Brasil está em guerra hoje? Não. Quando você ouve, e eu não estou querendo diminuir isso, eu só estou querendo comparar com o passado, mas quando você ouve que um assaltante entrou numa casa e matou a família inteira, você fica de cabelo em pé. Não é verdade? Você fica, meu Deus, uma chacina, que é isso? Para onde vai o nosso mundo? E obviamente isso é horrível, infelizmente isso ainda acontece, mas isso não pode ser comparado com o que vivíamos há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Não pode. Vamos falar um pouco de pobreza, para vermos que o mundo também cresceu muito quando o assunto é condição, é riqueza. Tá? A prosperidade e as oportunidades econômicas, elas estão se espalhando para todas as nações. Nunca houve uma época na história do mundo em que as massas de pessoas conseguiram escapar da pobreza como tem sido agora. Eu não sei quanto a você, mas a minha vida melhorou muito com relação à infância que eu tive. A sua melhorou também? A gente lembrava, estou falando só de coisinha boba assim, tá? Para a gente não entrar tão profundamente nesse assunto. A gente ia no mercado e o pai comprava para a gente um pacotinho de bolacha, não era? E nós estamos falando
de coisinha bem simples. O pai comprava para nós um pacotinho de bolacha. E muitos pais não podiam comprar nem o pacotinho de bolacha. Hoje nós estamos tendo problema, por quê? Porque nossos filhos comem bolacha demais. É ou não é? Refrigerante, a gente, quando o pai conseguia comprar, era um de 1 litro. Bebia todo mundo e ainda ia um pouco para a geladeira. Hoje tem uma garrafona de 3 litros e a gente compra 2 para beber no almoço. Não está assim? Só para falar assim de bobeira, para você ver o quanto a sua vida melhorou. Agora vamos falar de nações, porque o texto, e eu disse no começo que quando a Bíblia fala dessas coisas, ela não está falando especificamente de pessoas, mas de nações, de mundo. Voltando no tempo, em 1820, estima-se que a pobreza girava em torno de 84 a 94% da população mundial. 84 a 94% da população mundial era pobre, pobre de marré, marré. E agora, o Banco Mundial diz que em 2010 apenas 21% estão nas mesmas condições. Então, isso significa que de 1980 até 2000 houve um desenvolvimento surpreendente. Mais de 700 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. Um homem chamado Martin Havalion, que ele é do Banco Mundial, ele disse o seguinte: se você voltar no tempo e pensar nos países ricos atuais, há 200 anos, eles eram tão pobres quanto a África hoje. Mas o nosso óculos não permite a gente enxergar 200 anos atrás. Foi por isso que eu dei o exemplo da bolacha. Há 200 anos atrás, esses países considerados ricos hoje eram tão pobres quanto a África. E daqui a 100 a 200 anos, o Brasil será tão próspero, tão rico, quanto qualquer um desses outros países ricos. Eu acredito nisso. Um outro autor disse o seguinte: antes do crescimento econômico moderno, a grande maioria vivia em extrema pobreza e apenas uma pequena elite tinha um melhor padrão de vida. Com o início da industrialização, a pobreza no mundo começou o seu declínio lento, mas firmemente. Uma parcela maior da população mundial foram retiradas da pobreza. Obviamente que ainda existe muita pobreza no mundo. E a pergunta aqui não é se existe pobreza ou riqueza, é se o mundo está piorando ou melhorando. Juventude. Pastor, a nossa juventude está perdida. Está perdida. Eles não querem nada com nada, não querem saber de nada. Normalmente quando a gente fala isso, a gente compara nós com quem? Com os nossos filhos. E aí a gente fala, a gente com 14 anos já estava trabalhando, com 18 a gente já estava casando, com 21 a gente já era homem maduro. E esses meninos de hoje são todos uns bananas, estão tudo Nutella, e tem um monte de coisinha que eles falam. E nem fala de Nutella porque eles ficam tudo assim. E nós também, né? É bom demais, né, a Nutella? A gente costuma dizer que a juventude está perdida. E a juventude de hoje não respeita mais os pais. E tal. Alguém escreveu assim, ó. Talvez alguém dirá que a nossa juventude está totalmente perdida e por isso não há esperança para o futuro. Mas observe o que diz uma carta que foi escrita no passado sobre a juventude da época. A juventude de hoje não mais respeita os pais e não mais se prepara para a guerra. Aleluia! Não pela primeira parte, mas pela segunda. A juventude de hoje não mais se prepara para a guerra, graças a Deus. Ao contrário, se prepara para os prazeres.
A juventude de hoje, principalmente a mais rica, se diverte estuprando as suas escravas e matando por prazer os seus escravos. Eu não vejo futuro na juventude. A juventude de hoje está ruim? E essa juventude aqui? Estava pior. Muito pior. A juventude de hoje está ruim, queridos. E a igreja, ela custa aprender algumas coisas. Custa aprender. Ano passado, um pastor jovem trouxe para o Brasil um evento que já aconteceu nos Estados Unidos, chamado Descende, que significa o envio. E o propósito dele era enviar a maioria de jovens para as faculdades, para as ruas, para evangelizar, para mostrar o amor de Deus. E aí, encheu um estádio de futebol, campo e arquibancada. Encheu 2 estádios, campo e arquibancada. Encheram 3 estádios. E sabe o que a pastorada ficou dizendo? Isso é só bagunça de jovem. Isso é só para jovem ficar pulando, para jovem ficar se divertindo, para jovem ficar no seu peso. Irmãos, como pode a igreja se virar contra algo desse tipo? Isso é a maior irracionalidade que a gente pode imaginar. Como pastor, como servo de Deus, como pai de 2 filhos, eu quero ver 5, 6, 10 estádios no Brasil e no mundo, cheio de jovens pulando, louvando, adorando a Deus. Eu sei que nem todo mundo está lá pelos motivos corretos, nem todo mundo está aqui hoje de manhã pelos motivos corretos. Eu sei que jovem, às vezes não está totalmente formado, ainda tem conceitos, ainda tem coisas para aprender, ainda tem coisas para mudar. Nem nós vencemos todos os nossos pecados. A gente exige que o jovem vença todos os deles. Mas a gente, como igreja, como pastores, como aqueles que precisam dar a visão, a gente criticar algo desse tipo é irracional. Deus faça com que esses estádios encham não apenas uma vez por ano, mas 2 vezes por ano. E que os jovens, aqueles muitos, milhares deles que estavam lá anos atrás, gastavam o seu dinheiro para ir nos shows de rock, de funk, de pagode, e agora eles usam o seu dinheiro para ir num encontro cristão. Eles usam o seu dinheiro para investir em missões, para alcançar outros. Então, não vem com essa história de que a juventude está piorando. Isso é papo furado. Isso é mente de pessimista. Isso é cabeça de quem não consegue enxergar para além do seu próprio passo. E se a gente falar da expansão do cristianismo, o número de pessoas que se dizem cristãos ao redor do mundo quase quadruplicou no último século. Surpreendentemente, a grande maioria do crescimento da igreja está ocorrendo atualmente em lugares que historicamente eram difíceis e são opositores ao evangelho. Locais na África, a gente ouve todos os dias falar de cristãos mortos na África. E sabe o que acontece? Quando morre um, se converte 100. Quando morre 2, se convertem 1000. Na Ásia, na América Latina, há 100 anos, quando a igreja chegou aqui, os padres mandavam os católicos apedrejar os templos cristãos. Nós chegamos aqui, não podíamos ter os nossos próprios templos, nós nos reunimos em casa. Sabe por que a igreja evangélica é assim, feita nos galpões, quadradona? Sabe por quê? Porque nós não podíamos construir templos que se parecessem com igreja.
Por que a igreja católica, pastor, é tudo bonito, aquela arquitetura bonita, e as igrejas dos crentes não é? Porque nós não podíamos ter os nossos próprios locais de reunião. Aí você assiste um filme dos Estados Unidos, a igreja batista assim, bem bonita, com aqueles vidros desenhados, você fala, parece católico. Vê como o nosso óculos só enxerga o nosso mundinho. A nossa igreja não podia ser daquele jeito, só podia ser desse jeito. Por isso que as nossas igrejas foram construídas desse jeito. Não é porque aquilo é coisa de católico, isso aqui é coisa de crente. É porque há 100 anos nós não tínhamos o direito de ter os nossos locais de reunião. Ainda no Pirajussara, eu lembro de uma mocinha que se converteu e ela não pôde nem entrar dentro de casa. Ela foi expulsa de casa com a roupa do corpo, do jeito que ela estava. E com a graça de Deus, ela conseguiu chegar aqui em São Paulo. E o tio dela a acolheu e a criou como filha. Isso era há 100 anos atrás. Você lembra? A China comunista fechada para o evangelho. Pastores mortos, crentes mortos. E agora a maior igreja do mundo está localizada na China. No Brasil, em 1980, nós éramos 6% de cristãos evangélicos. Em 1991, pulamos para 9%. Em 2000, 15%. Em 2020, somos 30% de cristãos evangélicos no Brasil. Que todos os domingos enchem a igreja e que pregam a palavra. Centenas de cantores produzindo louvores, músicas. Centenas, milhares de pastores evangelizando, agências missionárias aos montes, jovens sendo enviados para as missões, igrejas sendo abertas. Ah, pastor, a igreja no Brasil, é tanto pecado, é tanto escândalo. É verdade. A igreja tem pouco mais de 100 anos. É uma igreja infantil. É uma igreja nova, é uma igreja que precisa aprender muito, é uma igreja que ainda não lê a palavra. Nós vimos aqui, quando foi distribuir as medalhas para quem leu a palavra, da igreja, 25. Então não dá para ter uma igreja madura, santa, próspera, com 20% das pessoas lendo a Bíblia. Tem crente que ainda assiste Big Brother, que ainda assiste novela. E tem crente se segurando, achando que Jesus vai voltar amanhã e vai levar ele para o céu. E o mundo está pegando fogo. E a igreja se tornando cada vez mais irrelevante. Nós precisamos mudar esse quadro na igreja brasileira. A igreja precisa se tornar relevante. A igreja precisa se aprofundar na palavra de Deus. A igreja precisa se dedicar à oração, ao jejum, à evangelização. A gente precisa voltar para as ruas para trabalhar, para levar o evangelho. Enquanto alguns crentes acham que a globalização e a tecnologia servirão ao anticristo, o que vemos de fato mostra o contrário. Ela está sendo usada para benefício do reino de Deus e a terra está se enchendo do conhecimento do Senhor. O pastor Rubens esses dias mandou uma carta, onde ele diz que recebeu, não me lembro o número exato agora, mas um aparelhinho. Ele até falou desse aparelhinho aqui um pouco. Ele disse que agora recebeu esse aparelhinho, onde tem todo o evangelho narrado e ele vai lá no meio daquele Nordeste. Veja, gente, não é aplicativo que você baixa aqui pela internet e ouve, não. Estamos falando de lugar remoto, de lugar que não tem nada, só tem árvore e uma casinha lá. Ele leva esse aparelhinho lá, discipula alguém lá da casa. E essa pessoa reúne semanalmente 30, 40, 50 pessoas para ouvir o evangelho. É a tecnologia sendo usada para o avanço do reino de Deus. A prosperidade está sendo usada para o avanço do reino de Deus. Essa semana eu vi um vídeo em que os sul-coreanos preparam garrafas com arroz e colocam trechos da Bíblia e enrolam, colocam as Bíblias. Vi até uma Biblinha dos Gideões lá.
enrolado. E eles jogam isso no mar, na Coreia do Sul, para que isso chegue até a Coreia do Norte. Comida com Bíblia. Eu quero estar vivo para ver o regime ditatorial da Coreia do Norte cair, porque eu não coloquei aqui as ditaduras. Ah, você acha que tem ditador hoje? É porque você não conheceu o mundo de 200 anos atrás. Mas a ditadura da Coreia do Norte vai cair também, como esses outros caíram. E o Evangelho vai penetrar lá. E a Coreia do Sul vai ser, e a Coreia do Norte ainda vai ser um país que ainda vai enviar missionários para o mundo todo. Eu poderia ficar aqui, querido, falando, mostrando diferenças significativas nas mais diversas áreas para você, para embasar a minha resposta de que o mundo não está piorando, mas melhorando. Mas deixa eu falar de uma última coisa para a gente ir para o final. Vamos falar da pandemia, porque afinal de contas, pastor, você está falando que o mundo está melhorando. Mas e a pandemia? E a pandemia? E o tanto de gente que está morrendo? E eu não discordo. De fato, na pandemia morreu tanta gente, né? Já são o quê? 200 milhões de pessoas? Acho que é isso. O número correto está ali. Talvez morreu alguém da sua família. Morreu uma irmã da nossa igreja. Não é? E ainda tem muita gente morrendo. E ainda a igreja não pode se reunir de forma adequada. Nós estamos usando máscara. Mas, queridos, você sabe o que foi a pandemia de 100 anos atrás? Ficou conhecida como gripe espanhola. Aconteceu em 1918. Sabe quantas pessoas morreram? 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. E sabe quantas pessoas haviam no mundo? 2 bilhões de pessoas. A pandemia atual, 100 anos depois, não matou 50 milhões. Até agora matou 2 milhões. E não temos no mundo 2 bilhões de pessoas, mas 8 bilhões. E esse número de 50 milhões é discutido. Alguns autores chegam a afirmar que morreu mais de 100 milhões de pessoas. Você vai pesquisar na internet, aí é uma grande divergência a respeito do número, porque naquela época era muito mais difícil de contabilizar todos os mortos. Ah, pastor, a gripe espanhola foi ruim, a Covid é ruim do mesmo jeito. É ruim do mesmo jeito. Qualquer pandemia é ruim, qualquer doença é ruim, qualquer morte é ruim, qualquer violência é ruim, qualquer nível de pobreza é ruim. A questão não é se o mundo está bom ou está ruim, a questão é se o mundo está piorando ou melhorando. E de fato o mundo está melhorando. Num mundo com 8 bilhões de pessoas, morreram 2 milhões. Num mundo com 2 bilhões de pessoas, morreram 50 milhões. É uma melhora significativa em todos os aspectos. Morreu menos gente porque a gente se alimenta melhor. Morreu menos gente porque a gente tem água limpa. Morreu menos gente porque a gente tem médico preparado. Morreu menos gente porque a medicina está mais avançada. Morreu menos gente porque nós temos as nossas casas, temos saneamento básico. O mundo melhorou em vários aspectos e é por isso que morreu menos gente. Talvez a gripe espanhola e a Covid, elas se equiparam no nível de mortandade, de ser perigosa, mas as condições atuais nos proporcionaram um enfrentamento melhor. Agora, queridos, se você acha que o mundo está piorando, imagina viver num tempo em que a escravidão era tolerada por alguns e defendida por outros. Imagine viver num tempo em que as mulheres sequer eram contadas, porque eram vistas e consideradas como propriedade, não pessoas. Imagine viver num mundo em que as crianças defeituosas, que nasciam com qualquer deficiência física, eram mortas na mesma hora. Imagina viver num mundo onde, quando uma mulher era estuprada
quando uma mulher era violentada, ela não tinha que falar nada, tinha que engolir seco e acabou. Imagina viver num mundo onde você está em perigo o tempo todo e você não pode se proteger. Imagina viver num mundo onde o Estado mesmo é que proporciona e acoberta as coisas da pior espécie que são condenadas hoje por muitas nações. É verdade, eu quero concluir dizendo que é verdade, que o mundo não está como queremos, mas não está como já foi um dia. E no futuro será muito melhor do que hoje. O reino de Deus não é uma realidade política, social, não é. O reino de Deus não é político. O reino de Deus não é social. O reino de Deus é espiritual. Mas, à medida que o evangelho vai sendo pregado e o reino vai avançando, a sociedade também vai sentindo um aumento e uma melhora na condição de vida como um todo. A justiça aumenta, o compromisso com a vida aumenta, a solidariedade aumenta, a prosperidade aumenta e o mal vai sendo eliminado, à medida que o reino de Deus vai avançando. Qual o papel na igreja de tudo isso? Qual é o nosso papel? O nosso papel não é esperar que o mundo fique ruim para Cristo voltar. Não, a igreja deve continuar pregando o evangelho, até que os valores do reino de Deus penetrem em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os cantos da nossa sociedade, para que o mundo seja abençoado, para que as nações recebam a Jesus como Senhor e Salvador, para que a prosperidade venha, para que a bênção venha, para que o céu abrace definitivamente a terra. Amém?